Estamos começando mais um Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 20 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível, mesmo com uma semana muito complicada. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui e não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Bom, pessoal, estamos começando nessa segunda-feira a primeira data FIFA do ano de 2023, depois da Copa do Mundo. E geralmente em semanas de data FIFA, anteriormente, 2023 para trás, eram datas onde, como trader, eu não trabalhava nas competições pré-data FIFA, né? A gente tem, por exemplo, segunda-feira é o início da desaceleração dos campeonatos para que no final da semana a gente já tenha alguns jogos de seleções. Então, nesse interim, você tem várias competições mais fracas, competições menores, onde você tem que garimpar muito mais informação. E eu fazia o quê? Eu tirava dias de folga para aproveitar a família. E não critico quem eu faço. Inclusive, eu acho que é muito saudável. Porém, desde o ano de 2023, agora começando o ano de 2023, eu passei aqui no canal a também tentar ajudar vocês que são punters, que trabalham muito mais competições no pré-live, utilizando ali a precificação das linhas, né? Garimpando também informações de outras competições que às vezes não abrem na Betfair, que não tem mercado no live, que não tem liquidez suficiente, mas que vocês conseguem trabalhar em outras casas de apostas, obviamente. Por isso, o meu compromisso em estar aqui com vocês durante todas essas 2 semanas que vem pela frente, né, do dia 20 até o dia 30, nós vamos ter essa dificuldade de competições. Aí no dia 31, sexta-feira que vem, a gente já tem de volta os campeonatos normais, tá? Então, primeira coisa, vou pedir desculpa para vocês se eu cometer algum erro com alguma competição, se eu falar alguma informação errada. Peço muito que vocês me ajudem aqui nos comentários, porque eu quero sempre aprender, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, não sei tudo, muito pelo contrário, tem muita coisa que eu tenho para aprender ainda, mas vou tentar ao longo desses próximos dias, né, dessas próximas 2 semanas, garimpar o maior número de informações, tentar encontrar boas oportunidades. Para você que é trader, se tiver alguma competição que abra, que tem liquidez, que vai ter o jogo ao vivo, e obviamente para você que é punter também. Beleza? Então conto com a sua colaboração, com a sua audiência também, para não deixar o canal cair, com informações que você possa ter aqui embaixo, tá bom? É normal que nesses próximos dias você veja jogos aqui que você vai falar, pô, será? Mas é o que a gente tem, tá bom? Vamos começar então ao meio-dia no Chipre, o jogo entre o Aris contra o AEK Larnaca. O AEK participou das competições da UEFA esse ano, né? Foi segundo colocado no Campeonato do Chipre do ano passado, inclusive segundo colocado, segundo posto. É uma situação muito comum para o time do AEK, que se eu não me engano nunca conseguiu ganhar o Campeonato do Chipre, mas é uma equipe que está sempre chegando. Se eu não estou enganado, o campeão atual é o Apollon e o AEK foi vice-campeão. O AEK conseguiu disputar competições da UEFA, mas não teve tanto sucesso. E a gente já está numa fase do Campeonato do Chipre, onde se divide em 2 grupos, o grupo dos campeões, chamado Championship Group, e o grupo dos rebaixados, chamado de Relegation Group. Então nós temos aqui todo mundo se enfrentando, primeiro colocado contra o sexto, e depois o outro grupo de rebaixamento. Eu vou focar, obviamente, só nesse daqui. O maior campeão do Chipre e o melhor time é o Apoel. A gente pode ficar de olho ao longo dessas próximas 2 semanas, se o Campeonato do Chipre não for parar, para acompanhar os jogos do Apoel também. Dentro de casa, entre essas equipes aqui, o Aris foi o que teve a pior campanha, com 7 vitórias apenas em 13 jogos, porém só perdeu 2 partidas. E fora de casa, o AEK, dentre eles, teve 7 vitórias em 13 jogos, perdeu 5 partidas. Então eu tenho aqui um confronto bem parelho e as cotações indicam isso também. Eu tenho informações, ainda bem, no PDF de apoio, que vão me ajudar durante essa semana complicada, né? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem utilizar o PDF de apoio também. Tem sempre o link que eu deixo aqui em cima no card para você saber como acessá-lo. O Aris, então, venceu 7 jogos de 13, não é um número de vitórias tão grande, saiu na frente em 54% dos jogos, é o mesmo número do AEK, então são 2 times que tomam iniciativas relativamente médias assim nos seus jogos, não saem tanto na frente, porém o time do Aris, ele falha menos em marcar do que o AEK e marca mais gols e fica menos jogos sem sofrer gol do que o time do AEK. O número defensivo das 2 equipes é igual, mas o número ofensivo do Aris dentro de casa é melhor. No primeiro tempo eu tenho o Aris vencendo mais, porém o número de vitórias não é tão distante entre eles. É uma coisa ali de 15% de diferença, eu não considero tão grande assim. Porém, o número de derrotas das 2 equipes é igual e é alto, 23% para mim. É um número alto de derrota no primeiro tempo. As 2 equipes sofrem 6 gols na primeira etapa e o Aris marca um pouco mais. No segundo tempo, de novo, paridade
no número de vitórias, 7% de diferença apenas, mesmo número de derrotas, mesmo número de gols sofridos e novamente o Ares tendo ali um pouco mais de gols marcados. Na média de gols das duas equipes, a gente consegue ver que o Ares tem uma média melhor, já deu para ver, e o AEK um pouquinho pior em relação ao número de gols marcados, mas a média de gols sofridos é idêntica. Por isso, eu acredito que essa cotação está tão parelha e a única coisa que está fazendo a cotação do Ares ser favorito em casa, obviamente, é o fator casa e o poderio ofensivo a mais, tá? Então, se houver mercado, se você é trader, se houver mercado na Betfair, tá? Se for para live nesse jogo e tenha o mínimo de liquidez possível, você vai ter um jogo com possibilidade para trabalhar correção de preço, tá? Porque nós temos uma paridade muito grande. É aquele tipo de jogo que o mercado não sabe o que fazer, tá bem indeciso e os primeiros minutos vão definir para onde essas cotações vão, tá? É bem provável que a gente tenha uma correção intensa aqui no mercado se a gente tiver um time sendo superior ao outro. Se você é Panther, dado ao meu desconhecimento das duas equipes e aqui pelo fato da gente ter confrontos entre equipes que ficaram na parte de cima da tabela, que são muito parelhas, é muito complicado que eu te indique vitória de um lado, vitória do outro. Se eu tivesse talvez a odd do AEK mais alto, o valor, na minha opinião, para a gente ter um confronto parelho, estaria para o lado dos visitantes, mas é uma cotação muito parelha. A gente pode até ter a cotação na hora do jogo começar, mesmo começando ali idêntico. Então o que eu vou te indicar por aqui é ficar de olho no over 1,5. Se a gente pegar as últimas partidas entre as duas equipes, vocês não estão vendo aí embaixo que eu estou com o monitor trocado, na verdade tem que clicar aqui, ó. Pronto, estou fazendo confusão. A gente tem o AEK e Ares em 2023, janeiro, 4-3 pro AEK dentro de casa. Depois nós tivemos 2-1 pro AEK fora de casa e 1-1. Então, em todos esses últimos 3 confrontos que aconteceram recentemente, 2 em 2022 e 1 em 2023, ambas as equipes marcaram, o over 1,5 saiu, em 2 situações o over 2,5 saiu, em uma situação o 3,5 e 4,5 também saiu. Então, são equipes que produzem situação para gols. Só o Ares, dentro de casa, nessa competição, a gente teve nos últimos jogos 2-0, 3-0, 2-1 e 3-1. Então, é uma equipe que faz gol, que tem um ataque bem efetivo. Já o AEK, fora de casa, na competição, perdeu por 2-1, perdeu novamente por 2-1 e venceu por 3-1. Então é uma equipe que faz e cede gols, tá? Então, para mim, um cenário mais seguro para a gente que está começando a se inteirar um pouco mais da competição é ficar de olho nesse over 1,5. E se você for um pouco mais ousado, quiser aproveitar talvez uma cotação mais alta, ambas marcam sim. Às 17 horas na segunda divisão da Espanha, nós temos o Eibar, que é o líder da competição atualmente, contra o Mirandés, que é meio de tabela, meio para baixo de tabela. Eu fico feliz porque essa é uma competição que eu não trabalho tanto, mas é uma competição que eu sei que tem mercados na Betfair, que vai para o live, que tem uma liquidez aceitável, então dá para trabalhar por aqui. Provavelmente vai ser o destino de vários traders por aqui. O Eibar é uma equipe conhecida, né? Não sei como está jogando atualmente, mas é uma equipe que me traz boas memórias. Um time do Eibar onde eu trabalhei na La Liga que deu bastante trabalho para o Real Madrid, para o Barcelona, há talvez 4, 5 até 6 temporadas atrás, né? Faz um tempinho já, mas é uma equipe que me traz uma memória afetiva muito boa. Dentro do campeonato espanhol, fora de casa, o Eibar tem a 4ª melhor colocação. Por mais que eu fale assim, a 4ª melhor colocação não é uma campanha espetacular, são 6 vitórias em 15 partidas, então é uma campanha bem mediana. A gente tem essa situação comum em quase todas as ligas, né? Fora de casa realmente é nivelado por baixo, né? Você pode ver que o líder Las Palmas fora de casa também só venceu 6 partidas, né? Então não é uma situação fácil você manter uma consistência tão grande fora de casa assim. E dentro de casa, o Mirandés, que é o 13º no geral, tem a 9ª colocação e venceu mais vezes até do que o próprio Eibar fora de casa, até 8 vitórias em 16 partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Mirandés sai na frente com mais frequência, toma mais iniciativa, falha menos em marcar, porém fica menos jogos sem sofrer gol também, tá? Então o ataque do Mirandés é melhor, porém defensivamente é levemente pior. O Eibar é na média até mesmo aqui nas situações de ser primeiro a marcar. Pode ver que a incidência de cor amarela indica uma equipe que é bem assim, na média, né? Sem sal, vamos dizer assim. Dentro do primeiro tempo, então, eu tenho uma superioridade significativa do Mirandés, não só por parte do quase dobro de vitórias, mas também por mais da metade do número de derrotas. Então eu tenho o Eibar perdendo muito mais por aqui. O time do Eibar também sofre um pouco mais de gols e
faz metade dos gols que o adversário consegue fazer. Então o que a gente consegue identificar aqui é sim uma superioridade que pode significar sim uma correção de preço lá no mercado. No segundo tempo, eu tenho uma piora do Mirandês, menos vitórias, mais derrotas, continua tendo um número de gols marcados aceitável, mas passa a sofrer o dobro de gols. Já o Eibar passa a vencer um pouco mais, passa a perder um pouco menos, marca um pouco mais de gols e toma um gol a menos, mas de maneira geral continua sendo um desempenho bem fraco do Eibar. Então, como a gente tem uma cotação de favoritismo para o Eibar e a gente tem um primeiro tempo muito abaixo, pelo menos em estatísticas, lembrando que aqui estatística não é certeza, eu estou só te dando um embasamento do que pode acontecer, não é certeza de nada. Mas utilizando o que o Eibar geralmente apresenta no primeiro tempo contra o Mirandês, é possível e é cabível, mesmo na liderança do campeonato, que a gente tenha uma correção do Eibar por aqui. Então, se você é trader, o que eu te indico é não vir enviesado. Não venha só pensando, o líder da competição vai pegar o 13º, é muito provável que eu já venha para trabalhar aqui contra o Mirandês. Mas não é só isso que pode acontecer. A gente pode ter um Eibar de novo, como já mostrou antes, tendo dificuldade no primeiro tempo, o Mirandês sendo melhor e essas cotações até podendo se inverter, que é uma boa opção aqui para você ficar de olho. Se você é Panther, novamente, por não conhecer tanto a competição, seria leviano da minha parte indicar alguma coisa para vitória. Apesar de achar que por ter um excelente ataque e a defesa ser muito parecida, eu acredito que se tiver algum valor por aqui, possa estar do lado do Mirandês. Talvez trabalhar ali uma dupla chance ou um handicap positivo a favor do Mirandês, mas eu não vou ser leviano aqui de te indicar algo que eu não conheço. Utilizando os últimos jogos como parâmetro, a gente pode ter ou uma incidência de over 1,5, que é interessante, ou acidência de menos 3,5 gols, que é aquela brincadeira que a gente faz. Sempre que eu tenho a intenção de te indicar o under 3,5, eu sei que o jogo vai sair 4 gols. Mas realmente, se a gente levar em consideração, 7 dos últimos 8 jogos do líder Eibar foi menos de 2,5 gols, tá? Então, se você quiser também utilizar uma situação de menos gols, não é nada de errado. O que é interessante aqui e que pode caber é o empate. Nos últimos 5 confrontos entre eles, 0-0, 2-2, 3-3, 1-1 e 0-0. Faz tempo que eu não vejo um embate onde tantos empates aconteceram nos últimos jogos. Eu, se tivesse que trabalhar, sempre trabalharia a favor de gols, o over 1,5 gols. Mas se você quiser ser ousado, você pode pensar nesse empate, também pode pensar em alguma coisa a favor do Mirandês, porque na minha opinião, a única diferença entre eles hoje é a posição da tabela, porque o Eibar não toma tanta iniciativa como o Mirandês dentro de casa, o Eibar não tem um ataque tão efetivo, talvez tenha uma defesa um pouco mais sólida, mas nada de muito discrepante, e se você quiser outra situação para gol, você pode explorar o menos de 3,5 gols, não vai ser o meu caso. Às 18h30 no Campeonato Argentino nós temos Newell's Old Boys e São Lourenço, aqui o 10º colocado Newell's contra o líder da competição São Lourenço. Nós estamos ainda no começo do Campeonato Argentino, 7ª rodada para algumas equipes, 8ª rodada para outras equipes, e nós temos uma cotação de favoritismo do Newell's Old Boys com 2,45. E aí a gente se pergunta por que um time da 10ª colocação contra o líder tem uma odd mais baixa, porque dentro de casa o Newell's Old Boys venceu 3 das 3 partidas que disputou, fez 4 gols e não tomou nenhum, tá? 100% de aproveitamento. Assim como o São Lourenço em casa, porém, o São Lourenço fora de casa tem uma vitória em 3 confrontos, uma derrota e um empate. Tem assim um desempenho bem mediano. Utilizando o PDF de apoio, e aqui lembrando, obviamente, se eu tenho o Newell's Old Boys fazendo 3 campanhas em casa e eu tenho o São Lourenço com apenas também 3 jogos, 3 campanhas fora de casa, as informações estatísticas vão ser não tão relevantes. Você vai ter 100% num lugar, 50% de outro, porque são poucos jogos. Olha só, 100% de vitória do Newell's Old Boys. Em 100% das vezes ele saiu na frente, afinal de contas ele venceu todos os jogos, não tomou nenhum gol. Não sofreu gol em todos os jogos, né? E falhou em marcar em 0%. Então se você olhar essa informação aqui na 20ª rodada, você vai ver um time espetacular, o melhor time do mundo. Porém, como é a 3ª rodada, cuidado, tá? Pra gente não criar um viés tão grande. O São Lourenço é o líder, só venceu uma partida fora de casa. Foi o primeiro a marcar em apenas uma delas, né? 33%. Falhou em marcar em nenhuma dessas partidas, marcou pelo menos um gol, se eu não me engano foram aqui, ó, 3 gols marcados, 3 gols sofridos, e ficou uma dessas partidas sem sofrer gol. No primeiro tempo, a gente tem um desempenho baixo, mas como eu falei, utilizar as cores aqui e levar isso tanto em consideração é complicado, porque são poucas partidas, né? Mesmo assim, o Newell's Old Boys venceu mais no primeiro tempo, não perdeu nenhuma, marcou um gol e não sofreu nenhum. O São Lourenço não venceu nenhum primeiro tempo fora de casa, mesmo já tendo vencido uma partida, o primeiro tempo então não é tão bom por enquanto, perdeu 33%, marcou 1 e
tomou 3. No segundo tempo, crescimento das duas equipes, nenhuma derrota, número alto de vitórias, 2 gols marcados para o lado do São Lourenço, 3 gols marcados para o lado do Nils. É muito complicado ainda utilizar as estatísticas logo no início, né? Por isso que tem algumas competições que já estão disponíveis no PDF de apoio, mas que eu não dou tanta relevância. Por exemplo, acabou de começar a MLS, teve 2, 3 rodadas, 4. Não dá para tirar tanta informação assim. Então, muito cuidado para olhar os números em competições que acabaram de começar. Aqui vai ser muito mais, se você é trader, obviamente, pela leitura de jogo, pelo que você está vendo em campo, do que por qualquer viés que você possa criar de informações estatísticas, tá bom? Então, eu tenho quase certeza que a gente vai ter aqui mercado em live na Betfair para esses jogos. Provavelmente o número de liquidez também vai ser maior do que o comum, porque os traders vão se direcionar para cá para ter alguma coisa para trabalhar. E provavelmente a gente vai ter um bom jogo para correção de preço. O que eu sempre lembro para você é para que você não traga só o viés da posição na tabela. Porque como a gente viu aqui, o São Lourenço é o líder, tem 5 vitórias em 7 jogos, tem um dos melhores ataques da competição, mas fora de casa ainda não conseguiu engrenar. Talvez a gente tenha correção para as duas equipes, principalmente para o lado do próprio líder São Lourenço, se não conseguir cumprir o que o mercado está esperando. Se você é punter por aqui, pelo que a gente já viu do News Old Boys, dentro de casa, com 3 jogos e 3 vitórias e nenhum gol sofrido, 4 gols marcados, você pode ter lá no fundo um valor para o lado desse dupla chance do News Old Boys, né? Mesmo enfrentando o líder, dentro de casa já se mostrou um time muito sólido defensivamente e forte ofensivamente, porém ainda é a terceira rodada em casa, é pouca coisa. Então se você quiser arriscar, talvez esse dupla chance para o lado do News Old Boys possa ter algum valor. Se eu fosse te indicar alguma coisa no Campeonato Argentino, obviamente eu te indicaria jogo com poucos gols. A gente tem uma média aqui do São Lourenço nos últimos jogos fora de casa de 1 gol por jogo, feito e sofrido. E eu tenho uma média de 1,3 gols marcados para o News Old Boys e nenhum gol sofrido. Então eu tenho um time de um lado que marca poucos gols, que é o São Lourenço, mas que tem sofrido em quase todos. Do outro lado, um time que marcou em todos os jogos e não sofreu em nenhum. Então a tendência que a gente tem aqui é uma boa situação para o under 3,5. O problema é essa cotação no under 3,5 no argentino, ela não vai estar 1,25, igual a gente pode pegar em algumas competições europeias. Ela provavelmente vai estar 1,12, 1,15. Aí é mais complicado. Então, dependendo da cotação, às vezes você vai conseguir encontrar valor até num próprio under 2,5, mas de novo eu vou repetir para vocês, eu não sou fã do under. Se fosse para trabalhar alguma coisa, eu trabalharia no over. O que eu te indico por aqui? Trabalhar o mercado de over limite no live. É o que eu gosto de trabalhar no Campeonato Argentino. Verifica o primeiro tempo como é que está sendo e toma muito cuidado porque o jogo argentino, ele sempre vai dar sinal de que vai ser 4-4. Se você assistir 20 minutos de Campeonato Argentino, você vai querer trabalhar no over 8,5, porque é muita situação de gol, muita situação de espaço, mas nem sempre eles conseguem concluir essas situações em gol, tá bom? Então eu te aconselho a acompanhar um pouco o jogo, esperar a odd do over limite melhorar e trabalhar o over limite, seja no HT ou no FT. Acompanhar os primeiros minutos do primeiro tempo, ver se vale a pena o over limite no HT, ou acompanhar o primeiro tempo e no segundo tempo tentar pegar esse over limite também, depois que você assistiu um pouco do jogo. Te indicar o over 1,5 aqui, numa situação onde eu tenho o São Lourenço marcando poucos gols, é mais complicado, mesmo que eu tenha uma odd muito mais alta. O over 1,5 aqui tem cotações excelentes, mas é mais difícil de entrar. E te indicar o under 3,5 é complicado, porque as cotações sempre vão estar muito esmagadas. As cotações de 3,5 que tem na Europa a 1,20 vão estar provavelmente no 2,5 por aqui. Então eu levaria esse jogo para o live. Se você é trader, trabalharia correção. Se você é punter, você pode explorar talvez uma dupla chance do News Old Boys, que está numa boa fase em casa, ou no live explorar alguma coisa de over limite. Às 9 horas no Campeonato Paulista, uma semifinal entre o Água Santa e o Bragantino, duas equipes que ficaram muito bem colocadas na classificação geral. O Água Santa em 4º lugar geral, o Bragantino em 5º. O Água Santa eliminou o São Paulo. Vamos dizer assim, dentro de casa, né? O jogo acabou sendo no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras, mas o São Paulo era mandante, acabou sendo eliminado. E o time do Bragantino chega talvez com o melhor elenco, né? Por isso que tem um favoritismo aqui de 1,83. O Água Santa tem um dos artilheiros da competição, que é o Bruno Mezenga, e o Bragantino, se eu não me engano, o artilheiro é o Alejandro, mas não chegam tão próximo nenhum dos dois aos primeiros lá, que é o Garópolo, se não me engano, do São Paulo, e o Roger Guedes do Corinthians. Então eu tenho uma cotação talvez bem exagerada para o lado do Bragantino, não vou dizer assim uma falta de respeito do mercado, mas talvez não levando em consideração como
o Água Santa é um time organizado, tá? Se a gente pegar as últimas partidas do Água Santa no campeonato, ele empatou com o São Paulo, foi para os pênaltis, passou, não tomou gol do São Bernardo, venceu por 1-0, não tomou gol do Botafogo de Ribeirão, venceu por 1-0, venceu o Inter de Limeira por 1-0, venceu o próprio Bragantino por 1-0 em casa, perdeu para o Palmeiras por apenas 1-0, venceu o Santo André por 2-0, o Ituano por 3-0 e a Portuguesa por 2-1. Então a única derrota do time do Água Santa aqui nesses últimos jogos foi contra o Palmeiras por 1-0. Então é uma equipe muito sólida, vem de 5 vitórias seguidas, não concedeu gol nos últimos 5. Então por si só, mesmo antes de analisar um pouco o lado do Bragantino, a gente já vê um time muito sólido, muito organizado, que não chegou ali por acaso. Por isso que eu acho que essa cotação pode estar um pouco exagerada. E é um confronto de jogo único. Afinal vai ser 2 jogos, mas é um confronto de jogo único. Mas muito cuidado, como eu falei, o Bragantino tem um elenco provavelmente melhor, mais caro, mais rodado, mas o Água Santa sabe muito bem o que está fazendo e sabe muito bem para onde ele quer ir. Tá? Então muito cuidado. Para mim, só de olhar assim por alto, eu já diria que não teria valor trabalhar essa cotação do Bragantino aqui a 1,83. O Bragantino vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Ipiranga, time do sul do Brasil, que está enfrentando lá o Grêmio nos playoffs do Gauchão. Perdeu por 3-1, mesmo com um homem a menos. Se eu não me engano, chegou a fazer um gol ainda com um homem a menos. Foi muito bem o Bragantino também na competição, mas eu tô achando essa cotação do Bragantino muito baixa. Se você é trader, essa cotação aqui provavelmente vai te indicar alguma direção de trabalho. Qual que é o grande problema? O Água Santa vai ter que mandar esse jogo na Vila Belmiro. Isso já é um problema. Tá? Você está longe, né, da sua atmosfera, mas tudo bem. Se o Água Santa ficar só se defendendo, que eu não acho que vai ser isso que vai acontecer, mas se o Bragantino tiver mais posse de bola, essa correção do Bragantino no match odds não vai ser fácil de ser feita e provavelmente não vai ser tanto valor assim. Agora, se o Água Santa conseguir fazer um jogo de trocação minimamente, né, tendo briga pela posse de bola, uma posse de bola mais dividida, eu tendo o Água Santa também chegando para finalizar, é muito provável que o mercado corrija essa cotação do Bragantino, porque o Bragantino não tem ainda uma camisa tão pesada para fazer com que essa cotação se estabilize, mesmo eles estando jogando mal, como pode acontecer com Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Então é provável que se o Água Santa jogar um pouco melhor do que o mercado está esperando, a gente tenha essa cotação do Bragantino corrigindo. Se você é Panther, aí eu já te digo que eu consigo ver algum valor para trabalhar a favor do Água Santa. Não numa vitória seca. Acho que talvez um dupla chance pode ser bem interessante e talvez até algum handicap positivo para o lado do Água Santa. Já que a gente tem uma cotação tão alta, você provavelmente vai encontrar um valor tentando buscar algum handicap a favor do Água Santa também, né? Então dar um gol de vantagem ou, não sei, 1,5 gol de vantagem pode ser interessante, porque eu tô achando uma cotação muito alta para um confronto, na minha opinião, parelho. Outra opção que a gente pode ter por aqui é o under 3,5. Eu sei que eu não gosto de indicar mercado de under para vocês, a gente até brinca aqui sobre isso várias vezes, mas mesmo sendo um jogo único, o Água Santa é uma equipe muito under, é uma equipe que faz seus gols e protege o resultado, uma equipe que não toma tantos gols assim. Pode acontecer desse jogo ser completamente atípico? Pode acontecer do Bragantino fazer algum gol cedo, forçar o Água Santa a jogar de uma maneira talvez diferente do que ele goste e o Bragantino punir nos contra-ataques, mas é muito mais improvável. Então, na minha opinião, vai ser um jogo mais estudado, mais difícil, que pode de novo ir para os pênaltis, assim como foi São Paulo e Água Santa. Então, se eu fosse indicar algo para gols, eu não iria no over, eu iria no under. Mas eu ainda acho que o valor maior por aqui seria buscar algum handicap a favor do Água Santa, seja um mais 1,25, não sei. Eu não sou assim um especialista nessas precificações de handicap. Eu sei que tem gente muito mais capaz que eu que vai ajudar a gente aqui nos comentários, mas eu tô achando realmente muito discrepante essas cotações. Nos jogos para gols dessa segunda-feira, nós temos a terceira divisão da Alemanha, o Ingolstadt contra o Dresden. Apesar do Dresden estar na 7ª colocação, com uma vitória e 3 pontos somados, ele iria a 50 pontos e colaria ali no R1 Wiesbaden. E lembrando que o segundo colocado, Freiburg 2, não pode subir para a segunda divisão. Então, caso ele fique dentro da zona aqui de classificação direta, ele vai dar uma vaga, nesse cenário aqui específico, tá? Ele daria a vaga direta para o R1 Wiesbaden e daria a vaga de promoção, também chamada de relegation, se você está vindo de cima para baixo, para o Saarbrücken. Então, tá muito embolado, né? Do Dresden para cima ali é uma distância de 3 pontos no máximo até o terceiro colocado, que na verdade seria segundo colocado, né? Então, eu acho que a gente pode ter um confronto bem grande até o final dessa competição. O Ingolstadt vai naquela situação de empurrância, vai tentando ficar na terceira divisão, já teve sua fase na segunda divisão, não foi muito bem, aliás, foi péssimo, voltou para a terceira, vamos ver se consegue fazer alguma coisa nas próximas temporadas. Nessa daí vai ser muito difícil. O Dresden vem de 3 vitórias seguidas e não perde há 15 partidas, tá? Tá numa fase muito boa,
o Ingolstadt não perde a 3, mas também não vence a 4 partidas. Utilizando os últimos jogos do Ingolstadt dentro de casa, perdeu por 2-1, perdeu por 4-1, empatou 1-1 e venceu por 1-0. E o Dresden, fora de casa, vitória por 2-1, vitória por 3-2, vitória por 1-1 e vitória por 3-1. Se eu fosse indicar alguma coisa para gols aqui, eu ficaria muito de olho nesse over 1,5. Não esticaria tanto a corda porque o Ingolstadt não tem um ataque assim tão poderoso. Se você quiser explorar match odds, toma muito cuidado, porque a terceira divisão da Alemanha é muito parecida com a segunda. Não tem muita lógica na leitura de jogo. O time que está melhor geralmente toma gol, o time que está pior geralmente marca. É mais ou menos assim, é quase que um clone, é uma extensão da segunda divisão da Bundes 2, tá? Mas se você quiser trabalhar o mercado de match odds, você pode encontrar. Onde você arruma stream para assistir esse jogo? Provavelmente nas casas de streams, né, que a gente tem aqui para o trade, para as apostas, você vai encontrar esse jogo, já que tem pouca opção, mas geralmente esses jogos também passam quando é isolado assim, no canal do YouTube da DFB, tá? Na Federação Alemã. Se você quiser explorar alguma coisa aqui, né, num punch para esse jogo, eu acho que você poderia olhar para alguma coisa a favor do Dresden, já que o Ingolstadt está tanto tempo sem vencer. Mas eu não te aconselho tanto não. Eu iria mais com o over 1,5. As opções de jogos extras essa segunda-feira nós temos a 00:05. Então se você está assistindo esse vídeo de manhã da segunda-feira já foi. Mas se você está assistindo ainda na noite do domingo, você tem o Clube Leão contra o Santos Laguna. Faz muito tempo que eu não trabalho o Campeonato Mexicano. Acabou de começar, né? 11ª rodada. O Leão é o 7º melhor mandante com 3 vitórias e 5 partidas. E o Santos Laguna tem apenas uma vitória fora de casa, não é à toa que o Leão é favorito. Não sei como anda a liquidez por lá, mas pode ser uma opção interessante. Outro jogo do campeonato uruguaio aqui às 19h15, o Fênix, que já teve em competições sul-americanas, se eu não me engano, contra o Cerro. Esse aqui é o Cerro do Uruguai. O 15º contra o 13º, o jogo aqui cachorrento, bem parelho. Se você quiser trabalhar alguma coisa para correção de preço, eu te indico, principalmente se você trabalha ali ainda com uma stake baixa na Betfair, porque aqui não vai ter uma liquidez tão grande para você fechar a posição, mas seria um bom jogo para aprendizado. Outra opção é você trabalhar o jogo da volta do Campeonato Goiano. O primeiro jogo foi 1-0 para o Goiás fora de casa, ele vai pegar o Anápolis em casa. Pode ser um jogo interessante também para ficar de olho nessa vitória do time do Goiás novamente. Mesmo ele não precisando vencer, é provável que ele tenha espaços aqui para conseguir mais uma vitória. Outra situação, se você quiser trabalhar com um jogo às vezes um pouco mais atípico, nós temos o Corinthians feminino contra o Ferroviária, que passa o carro. O Corinthians feminino é complicado, tá? 24 gols marcados em 3 jogos, 0 gols sofridos. Provavelmente vai rumo ao título, né? As meninas do Corinthians são muito difíceis de bater, tá? Mas é um confronto difícil, entre aspas, né? Porque o Ferroviária também tem 3 vitórias em 3 jogos, marcou menos gols, bem menos gols aqui. Eu não sei quanto tá a cotação do Corinthians, deve estar bem baixinha, mas é uma opção. Outro jogo do Campeonato Argentino seria Lanús e Argentino Júnior, aqui um confronto bem mais parelho, pelo menos em cotação, mas nós também temos aqui um Lanús que faz uma campanha melhor dentro de casa, com 2 vitórias e apenas 1 derrota, contra o Argentino Júnior, que faz uma campanha pior, com apenas 1 vitória em 4 jogos e 3 derrotas. Mas o mercado dá aqui um jogo parelho, pode ser uma opção também de correção de preço. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Como vocês viram, a gente tem uma grade muito fraca. A tendência nos próximos dias talvez melhore quando a gente tiver jogos de seleções, talvez não. Então, de novo, eu conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários para a gente discutir sobre os jogos. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem mais as competições do que eu, mas a gente vai tentando encontrar as melhores oportunidades por aqui, mesmo com essa dificuldade no número de jogos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fica com Deus e até terça-feira.